2021, a gente se apega muito no que está acontecendo agora, no que aconteceu no ano passado, claro, né? Porque foram anos atípicos. Mas se você voltar 10 anos na história aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, você vai se lembrar de uma tragédia enorme que atingiu a região serrana do Rio. Foram muitos mortos por causa da chuva. Nesse fim de semana, a gente teria homenagens sendo realizadas no Rio a essas vítimas da tragédia na região serrana, mas isso não aconteceu e justamente por causa da chuva também. A gente tem todos os detalhes chegando do Rio agora com a Luana Bernardes. Bom dia, Luana. Bom dia Carla, Sheila, Ellen, bom dia a todos. Pois é, 10 anos após a tragédia na região serrana do Rio de Janeiro, né, nós teríamos um ato ecumênico no Cristo Redentor que não pôde ser realizado justamente por causa da chuva. E 10 anos após essa tragédia, ainda temos vítimas morando em áreas de risco, né? Ainda temos obras que precisam ser realizadas. Só vou falar um pouquinho dos números dessa tragédia. Foram mais de 1.000 mortos, mais de 30 mil desabrigados e também 850 mil toneladas de entulho, lama retiradas das ruas das cidades atingidas após esse temporal, né? Casas desabaram, casas foram levadas pela correnteza dos rios que transbordaram na época também. Houve deslizamento de terra que soterrou diversos imóveis, né? E eu conversei com uma das vítimas na época da tragédia, o seu José Quintela. A casa dele não desmoronou na época do incidente, né? Mas foi condenada pela Defesa Civil e teve que ser demolida. Ele conta, o relato dele é impressionante, porque a sorte é que a casa tinha 2 andares e aí ele conseguiu se refugiar com a família no andar de cima. E nesse andar de cima também se refugiaram vizinhos que só conseguiram acessar a casa pelo lado de fora, pelo telhado da casa dele. Que o rio encheu muito rápido, aí a gente não estava acostumado com isso, não deu tempo de sair mais de casa. E a minha casa era 2 pavimentos. Aí ficamos na parte de cima, que aí a água chegou para entrar na parte de cima 10 centímetros. Os vizinhos que eram do lado, 3 famílias subiram pelo telhado e passou para nossa casa. Luana, a gente até esquece, né? Cheguei a esquecer do que aconteceu naquela época. As imagens eram impressionantes, pessoas sendo resgatadas com cordas ali para não se perderem, né? No meio da enxurrada, daquela água que seguia numa velocidade muito grande. Eu me lembro de uma senhora que tentou resgatar um cachorrinho e não conseguiu. Foram cenas muito fortes. Gente, isso já faz 10 anos, né, Luana? Eu também não me lembrava do número, são mais de 1.000 mortos, entre mortos e desaparecidos. Isso, são mais de 1.000 mortos e eu até pesquisei, né, algumas reportagens até da Band na época, né, relatos muito impressionantes de pessoas que acordaram no dia seguinte e que se depararam com corpos no quintal de casa por causa da enxurrada que acabou matando essas pessoas e levando os corpos para diversos pontos da cidade, né? A cidade parou, né, sem luz, sem fornecimento de energia, sem comunicação, então foi um trabalho muito difícil, não só dos bombeiros, da polícia, mas também dos moradores que se voluntariaram para fazer um trabalho que exigiu aí a força de todos, né? E no caso do seu José Quintela, a casa dele precisou ser demolida, mas ele conseguiu a indenização por parte do governo um ano depois, né? E hoje ele mora em uma área que não é mais de risco. Só que muitas pessoas, depois desse incidente, depois dessa tragédia, né, precisaram voltaram às suas casas em áreas de risco, né, e continuam morando lá até hoje, né? Pessoas que a todo momento vivem com esse medo, né, de um desabamento, de uma nova tragédia. Queria falar sobre os números, né, das casas que foram entregues. Foram mais de 4.900 famílias que entraram no programa do Minha Casa Minha Vida. Muitas foram realocadas e outras foram indenizadas, como foi o caso do seu José Quintela, mas ainda existe um número muito grande de pessoas que vivem em áreas de risco. E sobre as obras, foram 510 milhões investidos nos últimos anos, desde a tragédia, né, em encostas, mas o governo ainda precisa entregar 10 encostas ainda em 2021. Mas ainda assim, especialistas ouvidos, né, pela reportagem afirmam que essas obras, né, apesar de serem importantes, não são suficientes
para conter uma nova tragédia. Eu conversei com o sanitarista da UERJ, o Adacto Ottoni, que fala justamente sobre isso. As feridas daquele evento, daquela tragédia, ficaram expostas, né? Os deslizamentos todos ficaram expostos, inclusive o mato já cobriu, que a natureza vai reagindo. Só que junto com isso, continuou o crescimento irregular das encostas. Então, se você for na região serrana, na região de Petrópolis, Nova Friburgo, né, Teresópolis, essas cidades todas estão cercadas de ocupações irregulares, de baixa renda, em áreas de risco. Então, além das obras que ainda precisam ser feitas, né, não houve um programa para conter o avanço da ocupação irregular, como o Adacto Ottoni explica, né? E eu, ao longo dessa reportagem, eu tentei conversar com alguns moradores que perderam familiares, né? E foi difícil, porque, claro, o trauma é muito grande. Até hoje as pessoas têm dificuldades para falar sobre isso, né? E até na redação, um pouco dos bastidores, né? Até na redação, quando tem uma chuva na região serrana, todo mundo já entra numa mobilização para procurar a Defesa Civil, o rio transbordou, houve deslizamento. Há essa preocupação. 10 anos depois, a gente ainda sente essa preocupação na pele quando começa a chover na região serrana, especialmente nessa época do ano. Foi trágico o que aconteceu, não tem como esquecer e a gente precisa lembrar, né, relembrar o que aconteceu de tempos em tempos para tentar evitar que aconteça na região serrana novamente, em outras regiões, inclusive agora com a implementação desse sistema de sirenes, de alertas, para que as pessoas percebam quando está chovendo de forma perigosa, né, em algumas localidades do Rio de Janeiro. Luana, obrigada pelas informações, bom trabalho para vocês aí no Rio, até a próxima. Bom trabalho, até.